Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast de saúde, onde falamos de saúde. Hoje podemos convidar um muito especial, um médico dentista. Há bastante tempo nós vamos ter uma conversa muito especial com ele, porque não vamos falar só da área médica. Vamos falar de uma questão que é muito pouco falada na área da medicina, que de alguma forma até é vista como pouco abrangente nessa área, porque a medicina é muito vista como uma área social apenas, mas hoje nós vamos desmistificar isso, vamos falar de empreendedorismo na saúde. Vamos ter um grande médico, empreendedor, para nos contar um pouquinho da sua história, seu percurso e inspirar os médicos, profissionais e outros profissionais de saúde que estejam a assistir este podcast para saberem que é possível, sim, também ser um médico empreendedor. Então, estou aqui com o doutor Marco Caldeira. Bem-vindo, doutor Marco. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E pronto, vamos falar um pouquinho sobre a sua jornada. Nós sempre perguntamos aos nossos convidados como é que foi a inspiração para seguir medicina. Conta-nos um bocadinho sobre si, de onde é que é e como é que chegou à escolha de fazer medicina. Pronto, indo direto à questão, eu na altura lembro-me que saí da escola e fui fazer exame de admissão na UEM para o curso de medicina. Medicina geral. Medicina geral. A coisa não correu muito bem e como alternativa na altura, e era uma alternativa só para fazer tempo para voltar a concorrer, fui para o SCTEM e concorri para o curso de medicina dentária. Lembro-me na altura que os meus pais não queriam muito que eu ficasse na medicina dentária, mas depois de uns 6 meses de eu perceber o que era a área, acabei decidindo que era lá que eu queria ficar. E pronto, fiquei lá e terminei o curso no SCTEM. Né? Mas o que quero perceber é o que é que lhe chamou a atenção na medicina dentária? O que é que lhe encantou a ponto de decidir que, ok, eu não vou voltar a concorrer para a medicina geral, eu vou fazer medicina dentária? Qual foi o diferencial? Ahm, Na altura, eu lembro-me que comecei a investigar um bocadinho mais sobre a área e lembro-me muito bem que, por não haver assim muita disponibilidade, percebi que era uma área nova. E acho que também tem muito a ver com o meu perfil, não é? Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Na altura até queria ser cirurgião, mas percebi que, pronto, era um caminho um bocado mais rápido, e sabia que era uma profissão um pouco mais liberal, apesar de na altura ainda estávamos naquela de quem sai do curso vai trabalhar no Estado, mas por aquilo que fui ler era um bocado mais liberal, a pessoa tinha um bocadinho mais de controle sobre o seu destino, não dependendo tanto do Estado. Então, por isso, decidi entrar nessa área. Mas então, tendo em conta a sua origem, a sua família, por exemplo, ou os ambientes em que você vive, qual é que acha que foi a influência disso para escolher uma profissão que fosse inicialmente inovadora, né? Inovadora ou uma novidade naquele momento, e que tivesse um pouquinho mais de independência em relação a como conhecê-la como profissão? Acha que isso teve alguma influência, ou alguma coisa específica que tenha marcado o suficiente para decidir dessa forma? Eu acho que a minha criação, a minha origem tem muito a ver com a escolha que eu fiz, porque eu vi o meu pai também tem uma profissão liberal, não é? Então isso com certeza que contribuiu e contribui até hoje para a maneira como eu escolhi na altura e como eu conduzo
vamos lá dizer, a minha carreira. Ah, basicamente é isso. E como é que foi? Como é que foi a formação? Quais foram os desafios? Quais foram as coisas que ele, por algum momento, teve que assistir? Isso acontece muito com os estudantes de medicina, pelo menos em medicina geral, é muito comum nós vermos médicos que, quando eram estudantes, passaram por essa experiência, teriam ver um músculo automatizado, ou teriam um desafio específico que eles fazem assistir. Isso aconteceu consigo? Se sim, conta um pouquinho sobre isso. Por acaso não pensei em desistir, nem era uma ideia, porque já tinha entrado e continuado a revelia dos meus pais, não é? Então isso foi uma motivação. Ahm, mas muito sinceramente falando, eu não achei o curso de medicina dentária muito complicado. Até sendo muito sincero, posso dizer que os primeiros 3 anos eu não fiz muito esforço, ainda não estava a entender a 100% o que era. Foi realmente a partir do quarto ano que a paixão aumentou e eu realmente comecei a dedicar. Queria entender bem para sair dali e ser um bom profissional mesmo, né? Então não tive nenhum momento que me lembre que pensei em desistir. E em termos de inspirações na faculdade, como, digamos assim, não motivações pela profissão como tal, pelos estudos, mas alguém ou algum professor ou alguma coisa específica vinda de pessoas que estiveram consigo, inspirou-lhe. Como é que foi esse processo? Com certeza, eu tive 2 professores na altura que realmente me inspiravam, porque os 2 claramente via-se que eram apaixonados por aquilo que faziam. Então a maneira de estar deles e a disponibilidade deles na aula ou para as aulas era completamente diferente. Um era o Dr. Fortes, o conceito do Dr. Fortes, e o outro era um médico cubano, um dentista cubano, o Dr. Lázaro. Né? Esses dois realmente também semearam alguma coisa em mim em termos de gosto pela profissão. Agora, depois de ter terminado o curso, eh, vamos lá, a pessoa gradua-se e realmente, como disse aqui, geralmente para o curso de medicina, pelo menos naquela altura, e só para não parecermos muito velhinhos, quando é que foi que se graduou? Eu graduei em 2008. Então, realmente foi há algum tempo, Foi, sim, senhor. quase 20 anos já. É verdade. Então, naquela altura, viu-se já o médico dentista. Como é que foi o processo? O que é que fez a seguir? Como é que começou o seu processo de trabalho propriamente? Como é que foi essa experiência? Então, eu na altura, quando saí, eu queria perceber, porque havia ainda esta coisa de ir para o Estado, e a gente ouvia que epá, a pessoa entra no Estado, é mandado sei lá para onde. Então eu queria perceber. Então o que eu fiz foi falar com o Dr. Fortes, e pedi ao Dr. Fortes, lembro-me que na altura acho que era chefe de serviço lá na estomatologia, e pedi a ele para estagiar. Disse a ele que queria ficar um ano, para perceber bem o que era. E por acaso foi muito bem recebido. Fiquei lá quase um ano. Tive um episódio interessante no meio desse ano, tive um pequeno intervalo de 3 meses, porque fui contratado para uma clínica privada, que infelizmente só durou 3 meses, mas foi muito bom, para eu também ter a exposição nessa altura. Mas eu lembro-me muito bem, como se fosse ontem, na minha primeira semana de estágio, eu decidi que não queria trabalhar no Estado. Queria a experiência que o Estado estava a dar, mas não era aquela vida que eu queria para mim. E a pergunta que não quer calar, por quê? O que é que aconteceu? O que é que lhe marcou?
Por que é importante falar sobre essas coisas? Porque, primeiro, para desmistificar, como eu já disse no início, as pessoas têm um conceito eh, muito desconexo de como é que são as realidades do setor privado. Há muitos mitos, há muita especulação. Então, é importante nós falarmos sobre essas diferenças para que não só nós desmistifiquemos isso, mas para que as pessoas, principalmente os profissionais de saúde, abram as mentes. Porque muitas vezes é isso que acontece, que nos graduamos e começamos a ficar muito aflitos porque, pronto, nós queremos ir trabalhar no Estado, porque é só essa opção que nós conhecemos. Então, muitas vezes, falar sobre isso é mais do que desmistificar, é incutir nas pessoas essa vontade de saber que existem outras opções e que essas opções estão acessíveis a todos. A partir do momento em que a pessoa conhece essas opções, a pessoa tem esse então, o que está acontecendo de fato? O que lhe deu essa convicção? Ok, eu realmente não vou trabalhar com o Estado, vou fazer com outras coisas. Eu acho que primeiro foram as condições que eu apanhei de trabalho. Eu acho que quem trabalha no Estado faz um trabalho muito bonito. E são heróis porque mesmo sem muitas condições acabam resolvendo muitos problemas. Então, primeiro foi isso, foram as condições. Em segundo lugar, era o volume de trabalho. Eu lembro muito bem, o Hospital Central, na altura em que eu estava, não era como é hoje, pelo menos o setor de estomatologia. Tinha um banco corrido enorme, aquilo estava cheio, pessoas de pé. Então, lembro-me até de chegar um dia, já eram 11 horas, a gente entrava às 7 para começar a atender às 7h30. 11 horas, estava super cansado. Abri a porta só para apanhar um bocado de ar. Olho lá para fora, está cheio. Volto a entrar no gabinete. Disse, epa, não dá para sair, né? Então, eu percebi, e por acaso já tinha visto, na altura, que, pronto, fora de Moçambique a realidade não era aquela, né? Então, naquela semana eu disse, ok, tá bom, vou continuar, vai ser uma experiência, mas não é isto aqui que eu quero para mim. E realmente, principalmente naquela altura, muito poucos profissionais da área de estomatologia. E eu lembro que nessa altura a estomatologia dos brasileiros ainda não estava bem habilitada. Não estava. Então, as infraestruturas, tudo isso que eu gostaria de explicar realmente era um desafio muito grande. Mas então, nesse estágio, houve algum caso específico que lhe marcou? Eu imagino que devem ter sido muitos, porque não só pela demanda, mas porque realmente é o que é. Mas houve alguma coisa específica, alguma experiência de atendimento que lhe marcou muito? Não posso dizer que uma específica marcou-me. O que me marcou na realidade, durante o meu estágio, número um, foi o acolhimento que eu tive dos profissionais que lá estavam. Eu aprendi bastante com todos eles. Então, o Hospital Central, para mim, a minha experiência no Hospital Central, o que mais me marcou e que acho que ditou também muito aquilo que foi a minha carreira como técnico, foi aquela experiência de um ano e o acolhimento e o aprendizado que tive, tanto dos técnicos, na altura tinha técnicos de medicina dentária, como dos médicos que lá estavam. E depois, como é que foi a transição? Fez o estágio durante esse um ano. Depois, como é que começou a preparar-se para sair do Hospital Central? Como é que foi esse processo? A saída do Hospital Central, na realidade, foi por causa de uma oportunidade que surgiu. Na altura, como eu disse, eu passei 3 meses desse ano fora do Hospital Central, numa clínica privada.
E na altura, depois desse um ano, um dos sócios dessa clínica, que era dentista, que é dentista até hoje, convidou-me, a mim e mais uma colega, para abrirmos uma clínica. E na altura aceitamos o convite e foi por causa disso que acabei saindo do Hospital Central, né? Já como sócio numa clínica privada. E como é que foi esse processo? Foi simples? Como é que vocês tiveram? Como é que vocês se organizaram? Era já uma estrutura que existia? Era uma clínica que existia? Tinha que abrir do fato? Como é que foi isso? Sim, foi um processo a clínica foi construída de raiz, né? Pelo menos a parte do equipamento. Felizmente, o sócio que nos convidou já tinha bastante experiência com o processo, o que facilitou muito. Foi bonito porque deu para acompanhar o processo todo, desde importação de equipamento, obra, ahm, a criação de clientes, montar, por a clínica funcionar. Foi também uma escola muito interessante. Eu gostei bastante, uma experiência interessante. Imagino, montar algo do zero, ainda mais um hospital. Uma clínica é um hospital, né? Por mais pequeno que seja, é um hospital. É um local individual para cuidar da sua saúde. Então, é um hospital. Não é aquela coisa grande que as pessoas mais sabem, né? Não é aquela coisa enorme que as pessoas têm em mente. E muitas vezes as pessoas pensam que é simples começar um negócio, uma clínica. E quais foram as coisas que notou que, de alguma forma, foram cruciais, fora a experiência do sócio que nos convidou, mas coisas que foram cruciais para que realmente todo o processo fosse chegasse a bom ponto? Quais foram as coisas que realmente foram importantes? Por exemplo, vamos imaginar que alguém que esteja assistindo queira abrir uma clínica. O que com outras pessoas? Porque é diferente, é totalmente diferente da pessoa fazer Sozinho. sozinha com alguém. Quais foram as coisas mais importantes que evitaram o sucesso desse próximo início? Fora a experiência deste sócio, posso dizer que também Ahm, o meu pai e o pai da outra sócia também já tinham bastante experiência na parte empresarial, então este suporte que tivemos ajudou bastante. E também tem o dia a dia, a paciência de estar lá, o esperar os clientes, os pacientes, o atender um a um. Na altura eu não entendia nada de marketing, de gestão, eu era puramente técnico. Então, pronto, foi complicado, mas, como eu disse, nós tivemos um suporte muito bom, de pessoas que já tinham experiência de empresariado, que nos orientaram. Havia muita vontade também. Então, eu acho que esses elementos, sem dúvida, contaram bastante para o projeto andar. Ter primeiro os sócios estejam alinhados. Com certeza. Ter a mesma coisa. Depois é ter uma espécie de, hoje em dia usa muito esse termo de mentor, né? Alguém que oriente, que perceba do assunto e vá explicando como é que a coisa funciona, é a parte técnica. E depois tem o marketing. Hoje em dia, com as redes sociais, parece ser mais fácil fazer esse marketing do que na altura em que você já abriu a comunidade. Fala um pouquinho sobre isso. Quais eram as dificuldades nessa parte do marketing? Porque hoje em dia a pessoa tem um negócio, não interessa que o negócio seja, se é alguém que tem capacidade de usar um telefone, uma rede social e às vezes nem precisa dar parceiro, né? Só ir fazendo postagens em relação àquilo que está a vender,
a probabilidade de chamar clientes é sempre maior. Quais eram as vossas dificuldades nesse aspecto? Eu lembro muito bem que a nossa primeira estratégia de marketing foram flyers, né? E entregamos flyers àqueles rapazes na rua para poderem espalhar. E na altura trouxe-nos alguns clientes. Não, sim, pronto, não tivemos nenhuma estratégia de marketing digital na altura. Isto não era, ainda não se usava, não é? Mas basicamente a nossa estratégia foi essa. Hum, o sócio mais experiente, tudo bem, veio com os clientes dele, a base de dados deles, mas eu e a outra colega éramos verdes, né? Então, basicamente, era estar ali sentado à espera, aquilo, o paciente que chegasse, ok, para atender. E depois, como é que foi o processo? Em, em algum momento, quando é que foi o momento em que achou que eu estou aqui nessa sociedade, mas eu quero trabalhar sozinho, eu quero andar com as minhas próprias pernas? Como é que foi isso? Eu lembro que na altura, pronto, esta primeira sociedade Ahm, acabou porque o sócio mais experiente tinha outras obrigações noutros sítios e achamos melhor separarmos. Tivemos um pequeno problema com a dona da casa onde a clínica estava instalada e tivemos a oportunidade de ir para outro sítio, né? Tivemos que ir para outro sítio. Mas naturalmente também surgiu uma oportunidade para a outra colega. Depois de passarmos para este segundo sítio, surgiu uma oportunidade de investimento de outra sociedade e ela acabou abraçando isso e eu fiquei no sítio onde atualmente estou, que é na Clínica Air, né? E daí em diante foi, pronto, por acaso o ambiente onde eu estou ajudou-me bastante também, e foi fazer o negócio crescer, não é? Lembro-me na altura que esta colega saiu, hum, eu estava com 2 gabinetes e precisava de alguém para me ajudar, não é? Que a minha agenda já estava a ficar muito preenchida. Yeah, eu entrava às 7, saía às 20, já não estava a dar. Então contratei a primeira colega, funcionou muito bem. A colega também tinha acabado de sair da faculdade na altura e a coisa funcionou muito bem. E daí, pronto, o negócio foi crescendo. Ai, já foi há algum tempo, pelo menos há uns 10 anos, já, uns 10 anos. E tendo em conta que aí passou a ser o dono do seu próprio negócio, o dono da sua clínica, né? Pronto, estava inserida numa outra clínica, mas a responsabilidade pela estomatologia era sua. Quais foram os desafios? Os desafios, aquelas coisas que todo empreendedor fica cansado só de pensar nisso. Quais foram as suas dificuldades? Na altura em que comecei sozinho, eu basicamente acabei tendo que gerir tudo. Antes era partilhado, mas acabei tendo que gerir tudo, desde o pessoal, a aquisição de material, hum, hum, vamos lá, gestão de pacientes, marcações. Tudo bem que já éramos uma equipe que tinha alguma experiência, o que acabou facilitando, mas vamos lá, eu tinha que ser técnico e também tinha já obrigações, mais obrigações na gestão, né? Então foi um aprendizado. Pronto, eu felizmente sempre tive sempre tive um
em quem me aconselhar, não é? O meu pai é empresário também, então os problemas que eu tinha, ele sempre, e até hoje, né? Sempre dá uma opinião que me dá uma luz, que me guia. Então, foi muito por aí também. E em relação ao material, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Na primeira sociedade, pronto, havia o conhecimento de sócio, certo? Que, pronto, normalmente era o responsável pela aquisição do material e etc. Mas quando foi para o seu local, para a sua clínica, como é que foi? Porque essa é uma das coisas que as pessoas acham que é muito fácil de fazer. É só, por exemplo, hoje em dia todo mundo eh, pensa na China para resolver todos os problemas, certo? Quando se trata de roupa, os empreendedores olham muito para o mercado chinês. Naquela altura, essa possibilidade havia. Como é que foi o processo de aquisição de material? Porque, principalmente o material médico, o material médico é caro. Verdade. É realmente um desafio para as pessoas que querem empreender na área da saúde, ter material médico de qualidade, que dure, é realmente é caro. E o material de estomatologia, eu penso que é mais caro ainda. Só a cadeira para a aquisição da cadeira de estomatologia é um desafio. Então, como é que foi esse processo? Quais foram as barreiras que encontrou? Como é que conseguiu chegar até aí? É importante disso, porque nós queremos que essas pessoas vivas consigam dizer que, ok, então eu posso entrar, começar por esta porta, ou posso começar a olhar por esta, para também, se tiverem vontade, irem seguindo por esse caminho. Então, eu participei do processo de importação do material para a primeira sociedade, né? Então, deu-me uma ideia de todas as nuances. Mas mesmo assim era muito complicado de conseguir material. Eu lembro-me que na altura a alternativa era a África do Sul e nós íamos a duas empresas muito grandes na África do Sul. Íamos a essas empresas buscar, punhamos no carro, passávamos a fronteira e trazíamos. Mas na altura em que passei a ficar sozinho na clínica, era um constrangimento muito grande eu ter que parar a minha atividade para ir buscar material. E pronto, a curiosidade começou a bater e já havia, lembro-me que na altura da faculdade, já havia eu já tinha visto que este assunto de aquisição de material é delicado, né? Então, foi uma questão de comecei a pesquisar, porque eu não queria ter que fazer a viagem, arranjar uma maneira para trazer. E prontos, também uma das coisas com que eu sempre me preocupei era a qualidade do material. Eu até hoje acredito que não dá para ser um profissional bom com material mau, né? Então, pronto, comecei a pesquisar. Lembro muito bem que comecei a trazer pequenas coisas da China. Ahm, Ia buscar lá, não, né? não, Viajar, no computador, internet, pequenas coisas, brocas, limas, trazia da China para experimentar e sabia muito bem que todos os outros colegas estavam a ter o mesmo problema. Toda a gente ia à África do Sul e voltava. mas em termos de preço, havia uma diferença de, por exemplo, trazer da China pela internet era mais acessível. Era sim, senhor. Era mais acessível, sim. Ahm, para mim começou a ficar complicado quando os meus volumes começaram a aumentar, né? E também não conseguia tudo, era só uma pequena parte. Então, lembro-me que na altura decidi que queria abrir uma empresa que se dedicava à importação de material e equipamento.
Ahm, na altura tive um constrangimento muito grande, que era o licenciamento. Não sabiam muito bem onde enquadrar a minha licença, mas lá percebi que para eu ser importador de insumos médicos e medicamentos tinha que ter uma licença, na altura acho que era Departamento de Farmácia, né, do Ministério. Então tinha que ter um farmacêutico no meu quadro para poder ter a licença. E pronto, como estava naquilo da faculdade, tinha saído da faculdade, e conheci o meu atual sócio, e acabei lhe convidando para fazer parte do projeto, né? Então, estamos aí até hoje, acho que 11, 12 anos, com a empresa já a fornecer material médico, especificamente material de medicina dentária, essa é a nossa especialidade. Então, são duas coisas. Eu tenho a parte da clínica, do atendimento médico, estomatologia e medicina dentária, e depois tem a parte da implantação de material médico. Então, a área da saúde permite várias atividades, mas nós pomos na nossa cabeça que é só atender paciente, só atender paciente, e não é bem assim. Sim, é uma cadeia grande. E como é que começou nessa parte da importação do material médico? Inicialmente era só para si, era só para a clínica, mas Sim. depois quando é que começou a expandir? Quando é que começaram a aparecer clientes interessados? Como é que foi? Na altura, na altura eu lembro que estávamos a mandar vir coisas pequenas e pronto, nós fomos atrás das pessoas, né? A dizer o que tínhamos, que facilidades é que dávamos e os preços que, que nós propunhamos, né? Ahm, e vamos lá, dia a dia, desde ter a licença, as primeiras importações, ganhar experiência com o processo. Nós também vimos muitas alterações em termos de regulamentos de importações, tivemos que nos adaptar. Ahm, Até hoje, começamos pequenino mesmo, né? Só eu e o Fred. E hoje, pronto, já temos mais pessoas no barco, mas dia a dia, foi assim. Assim, quantas pessoas é que vocês empregam? Neste momento, na empresa, somos nove, Nove nove pessoas. mas só na empresa de importação, não Não para na, estomatologia. não na estomatologia. E em termos digamos assim, de preparo emocional para gerir uma execução das coisas. É uma atividade que exige muito, digamos assim, não só do ponto de vista de esforço, né, de trabalho, etc., mas emocionalmente. Vamos lá, acontecem muitas coisas. Não é que nem a pessoa acordar, ir para o serviço, entrar às 7, sair às 15 ou às 17 e fazer o seu trabalho técnico e ir embora. Quais foram as coisas que acham que eram fundamentais, que são fundamentais para garantir que consegue ter um bom controle emocional para a gestão dessas situações, como eh, alguém que está a gerir ou abrir um negócio ou a gerir um negócio próprio, principalmente na área da saúde, porque sim, não podemos negar, é uma área especial. Não, estamos a lidar com a vida de pessoas. Então, quais são as coisas que acham que são mais importantes emocionalmente para alguém que quer entrar nesse negócio? Eu acho que, acima de tudo, começa a pessoa saber bem o que quer. Eu não tinha dúvida que esta era a área onde eu queria estar. Outra coisa também é, até hoje,
os stresses que eu tenho com a gestão de tudo são stresses que eu escolhi para mim. Então fica muito mais fácil, porque eu sei qual é o caminho, onde é que eu quero chegar, e aceito todos os, todas as dificuldades que vêm da minha escolha, não é? Então, eu acho que essa é a primeira coisa, saber-se muito bem o que quer. Ahm, eu também não posso negar que tenho alguns exemplos familiares de pessoas que também escolheram os seus caminhos e gostavam daquilo que faziam. Eu gosto daquilo que eu faço. Então, pronto, eu cresci assim. Cresci a ver estas pessoas a fazerem-se também, a seguirem os seus caminhos. E a não reclamarem muito das escolhas que fizeram, né? Então, tenho esta exposição. Hum, não só, depois também uma curiosidade muito grande que eu tenho, eu estudo muito sobre a minha área e sobre outras áreas também. E acho que qualquer empresário tem que estar munido de ferramentas, não só técnicas, mas também desta parte mais emocional, para conseguir lidar com tudo o que acontece no dia a dia. Né? Há uma coisa que eu digo que eu normalmente não crio stresses nem problemas no meu serviço. Os stresses vêm, os outros é que criam para mim e eu tenho que resolver. Né? Então, eu acho que o empresário tem que saber que o trabalho dele é resolver problemas. Né? Esse é o meu trabalho. Exatamente. É resolver problemas, não é chegar lá e até que você é muito fácil, muito romântico, não é isso. Hum? Resolver problemas. Quem resolve mais problemas, teoricamente, na prática também, consegue alcançar mais os objetivos. A essência dos objetivos. Agora, nessa caminhada toda, quais foram as coisas que mais, em termos de interação com outras pessoas, interação principalmente com outros colegas da área de saúde, quais foram teve algum tipo vamos lá, vamos começar por isso. Teve a inspiração de pessoas da sua família que abriram negócios. Em algum momento teve colegas que se inspiraram em si e que, pronto, ouviram pedir auxílio para, vendo a sua caminhada, para que, pronto, pudesse auxiliá-los também a fazer a mesma coisa. Eu, como forneço material, eu tenho acesso a muitos colegas. E pronto, participamos da abertura das clínicas de alguns colegas. Ahm, sim, eu tento sempre estar disponível para os colegas que precisam de algum apoio, alguma luz, porque eu sei quais são as dificuldades que nós temos em abrir, ahm, no sentido de ajudar com o processo, desde a abertura, como também das vicissitudes da gestão dos negócios, né? Então, não sei se é uma questão de inspirar, não, eu não iria por aí, mas os colegas sabem que eu estou sempre disponível para ajudar, se tiverem alguma questão que eu esteja dentro da minha capacidade de poder ajudar. Está aqui no Porto. Já teve oportunidade de trabalhar com colegas de outras províncias, especialmente na área de importação de material? Já teve oportunidade de auxiliar outras clínicas ao longo do país? Já sim. Ahm, Temos alguns clientes de fora de Maputo. E pronto,
o que eu posso dizer é que para mim é normal, não é? Fazemos da mesma maneira que nós fazemos com os colegas daqui, né? A ideia não, para nós não é só vender, mas poder dar uma experiência positiva e apoiar naquilo que é possível para o negócio para os negócios poderem andar, prosperar, não é? E em termos de clínica, eh, já pensou alguma vez em expandir, em ir para outras províncias? Pronto, Moçambique é muito grande. E já pensou nisso? Por acaso penso, já tive essas oportunidades que acabei não abraçando. Pronto, eu ainda precisava de aprimorar a gestão daquilo que eu tenho aqui. Por isso nunca tomei a decisão de abraçar, vamos lá, outros projetos fora, não é? Porque acho que ainda não tinha um know-how, nem um sistema bem montado para poder, de maneira segura, arriscar nisso. Mas penso, sem dúvida, se aparecerem oportunidades, acho que agora já consigo mais. Também tenho uma equipa de gestão na qual confio bastante, que sei que eles também estão à espera de oportunidades para podermos crescer juntos. Mas então, toda a experiência que tem de gestão foi algo que adquiriu no terreno ou teve em algum momento que parar e ir estudar sobre o assunto, fazer algum tipo de capacitação específica? Como é que foi? Sim, eu fiz a parte curricular apenas do MBA no SCTEM, porque precisava sim de ter mais noções de gestão e foi uma experiência muito boa. Na altura lembro-me que um dos professores perguntou-nos a todos por que estávamos ali, e se a parte académica interessava, e eu disse claramente, eu não tenho interesse nenhum na parte académica, eu só quero ter ferramentas para poder gerir os meus negócios. Não só isso, há muitos livros de gestão de clínicas e consultórios e eu leio bastante sobre isso. Algumas dicas específicas ou livros específicos que as pessoas possam ir lá consultar, ou que tenha visto, que tenha lido alguma coisa específica sobre gestão? Imagino que seja muita coisa. Livros. Não posso dizer que tenho assim um específico, porque todos acabam dando uma perspectiva diferente para coisas diferentes, mas o que posso aconselhar é realmente buscarem informação, que há muita informação aí disponível sobre como gerir um consultório. Outra coisa que eu não sei se nós falamos aqui já, são muitas perguntas, são muitas informações, mas que eu queria revisar. Há uma tendência para nós termos aqui em Moçambique muito poucas referências de tudo, vamos lá, de um pouco de tudo. Na área da saúde, ainda mais. Quais foram as suas referências, as suas maiores referências na questão de empreendedorismo na saúde? Pronto, em termos de empreendedorismo, a minha referência é o meu pai. Mas na saúde, lembro-me muito bem que a minha mãe deu-me para ler uma revista Visão, uma revista portuguesa. E ela mostrou-me um artigo de um dentista português, o Dr. Paulo Maló. Eu li o artigo e fiquei fascinado com aquilo, que na altura, o Dr. Paulo Maló, acho que até agora tem, não estou atualizado, mas tinha um império na área de saúde, especificamente medicina dentária. Ele já tinha, na altura também tinha feito muitas coisas interessantes.
que me abriu bastante os horizontes, né? Então acabou através do artigo sendo uma referência muito importante para mim, também porque se alinhava muito com aquilo que eram os meus objetivos pessoais, não é? Então, pronto, essa acabou sendo uma referência via aquele artigo. Agora, em termos de vida pessoal, como é que conseguiu conciliar nesses 17 anos de experiência, como é que conseguiu conciliar a sua vida profissional e a vida pessoal? Um empreendedor dá muito de si para que os seus projetos deem certo, os seus projetos profissionais deem certo. Então, como é que conseguiu equilibrar isso? Houve algumas concessões que teve que fazer? Quais foram os desafios nessa parte? Porque nós somos seres humanos, né? E temos uma vida social. O ser humano é um ser social. E só trabalhar também não é possível. Então, como é que foi para si isso? Teve que fazer algum ajuste? Como é que é? Com certeza há sempre alguns ajustes a fazer, né? Mesmo para a nossa sanidade mental é muito importante nós não sermos só uma coisa. Mas eu posso dizer que pronto, as pessoas que me rodeiam têm muito claro aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, e sempre fui acolhido com muito apoio, né? É claro que é preciso sempre haver um equilíbrio, mas sempre fui muito apoiado para seguir exatamente aquilo que eu queria, e pronto, também sempre deixei claro que muito daquilo que eu faço também para beneficiar as pessoas que me rodeiam, né? Então é mais ou menos por aí. E nas horas em que nós está a trabalhar, como é que relaxa? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus interesses fora daquilo que é o seu trabalho? Pronto, estar com os amigos, com a família. Eu jogo muito game, jogar game. Eu gosto de fazer desporto, então ginásio ajuda-me. Ginásio, futebol. Basicamente ler também relaxa-me bastante. Então, basicamente é isso. Eu vivo uma vida muito simples, né? Que também ajuda-me bastante. Então, praticamente são essas coisas que eu faço. E, assim, o que acha que, como alguém que queira ser empreendedor, principalmente para quem está na área da saúde, o que acha que é crucial? Parece que estamos a repetir, mas é importante fazer como se fosse uma lista de supermercado mesmo. 3 coisas que acho que sejam cruciais, que a pessoa tem que saber que, ok, se eu quero ser médico empreendedor, se eu quero ser profissional de saúde empreendedor, eu tenho que ter essas coisas que são imprescindíveis. Eu acho que, número 1, como tinha dito, a pessoa tem que saber o que quer, tem que tomar uma decisão. Número 2, é preciso ser muito curioso, estar sempre em busca de informação. Com o tempo eu fui aprendendo que ser organizado também ajuda bastante, muito importante ser organizado. Também perceber que não dá para fazer tudo sozinho, é preciso ter apoio, ter uma equipe que ajuda. Eu acho que isso é super crucial. Também ter uma atitude positiva. Eu acho que é muito importante ter uma atitude positiva para quem é empreendedor, porque há muita coisa que acontece de menos positivo e ter uma atitude positiva ajuda muito. Perfeito, Dr. Marco. Então, já estamos quase no fim do nosso episódio, mas eu antes disso tenho 2 perguntas. A primeira, o que é que onde é que nós primeiro o que é que
deixa como conselho para as pessoas que nos estão a assistir e que querem empreender na área da saúde? Principalmente as pessoas que são da área da saúde, porque também há muitos empreendedores que abraçaram a área da saúde e não são profissionais de saúde. Então, para aqueles que são profissionais de saúde, para aqueles que são médicos dentistas, qual é a mensagem que deixa aqui? Eu acho que, em primeiro lugar, é ter coragem, né? Eu acho que a forma mais fácil também de empreender é partilhar um bocado de risco. Falar com os colegas, juntar-se àqueles que também têm as mesmas ambições e começarem juntos. É muito mais fácil quando a gente tem companhia, né? E eu tive esse privilégio, né? Para começar, eu tive companhia, que me ajudou bastante. Não ficarem só na parte da medicina, munirem-se de outro tipo de ferramentas também para poderem, vamos lá, seguir esta área mais empreendedora, que a cadeia de valores da área de medicina é muito vasta. Vamos lá, o trabalho técnico, eu digo sempre assim, né? Eu chegou uma altura que comecei a perceber que atender um paciente por um paciente tinha havia um desgaste físico muito grande, né? Então, o poder fazer outras coisas, ter outras valências e aplicar dentro da mesma área ajuda bastante. Eu também acho que o trabalho como profissional, pelo menos essa foi a minha experiência, é um bocado monótono, né? A gente vê os mesmos casos toda hora e também foi importante para mim para poder refrescar a mente, né? Ver outras coisas. É por aí. Perfeito. Então, agora a segunda e última pergunta é para as pessoas que querem, o doutor ainda está a atender, não está? Não, eu já não estou a atender. Já não. Então, para as pessoas que, apesar do doutor não estar a atender na área técnica, querem, por exemplo, ter os serviços da sua clínica, ter os serviços da sua empresa de importação de materiais médicos, como é que elas fazem? Como é que elas lhe encontram? Pronto, nós estamos nas redes sociais e é basicamente por aí que nos encontram. Temos uma presença relativamente forte em todos os empreendimentos nas redes sociais. Basicamente é por aí que nos encontram, não é? Perfeito. Então esse é o meu apelo. Doutor Marco, quero fazer mais uma pergunta. Quais são as áreas que acha da saúde, que acha que precisam de mais engajamento, mais dedicação, mais profissionais a investir na área, no setor privado? Vamos lá. Só como última pergunta para a provocação. Na realidade, eu acho que todas as áreas. Porque, pronto, eu também tenho um empreendimento que eu chamo de mais low cost, para as pessoas que não conseguem ter comigo na Clinicare, para dar mais acessibilidade. Então, nós temos um problema, para mim, de acessibilidade a serviços de saúde muito sério. Então, precisamos mesmo, porque eu digo, eu não posso atender todos os pacientes de Moçambique, né? Eu preciso que outras pessoas também entrem no bar. Muito obrigada, doutor Marco. Obrigado, foi um episódio muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de assistir aprendeu muito. Eu sempre aprendo em todos os episódios, é incrível. E muito obrigada pela disponibilidade. De certeza que haverá outras oportunidades para voltar cá, para falar de outros temas e muitíssimo obrigada. Muito obrigado, João. Foi um prazer.
E a você que ficou até aqui, muito obrigada por tirar um tempinho para aprender, para ouvir mais uma vez, mais um episódio do podcast. Aqui nós falamos de saúde e não só. Pegue essas dicas. Houve muita informação aqui dita. Se você quer ser médico, enfermeiro, profissional de saúde, empreendedor, este pode ser um início. Pegue nas informações que colheu aqui e comece a pensar seriamente em realmente deixar esse sonho que está aí dentro do seu coração florescer e investir nisso. É possível, sim, fazer isso. Não desista e muito obrigada por estar aqui mais uma vez para nos assistir. Até o próximo episódio.